Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Temos hoje aqui mais um quadro de candidato. Desta vez, Humberto Figueiró, que veio nos dar a honra e se apresentar como candidato ao Senado pelo Podemos. É isso, Beto? É isso. Na verdade, o nome que estamos utilizando aí nessa empreitada política é Beto Figueiró. Beto Figueiró para o Senado Nacional, número 190. E, enfim, um prazer. 190? 190. Olha, diz que polícia. A realidade da nação, Alcina, realmente justifica a chamada da polícia, lamentavelmente, mas eu não sou da polícia, o número do partido, e acho que é um número bom, porque dá fácil, uma né? sonoridade boa, todo mundo lembra. Então você, amigo eleitor, se você não tem candidato ao Senado Nacional, Beto Figueiró, 190, e se por um acaso já tiver seu candidato, essa eleição são 2 votos. São 2 votos. Então às vezes você já tem um compromisso, aliás o pessoal do escritório lá já está dizendo, sem qualquer tipo de plágio, né? Mas criaram lá o slogan que Beto Figueiró é senador ao lado de todos. Justamente por isso, porque na segunda opção você pode me dar seu voto. E eu peço aqui, humildemente, a sua confiança, eleitor desse Mato Grosso do Sul, para o Senado Nacional. Se você tiver um compromisso já com algum candidato, por gentileza, me dê este voto de confiança. Eu quero ocupar este cargo e representar dignamente o nosso Estado. Então o segundo voto é livre, não é vinculado com chapa, com nada. Você pode emprestar ele para que eu possa mostrar o serviço na representação do meu Estado. Essa eleição com 2 candidatos ao Senado, na anterior não era só uma. E a outra era, né? Ela é salteada, né? Em alguma eleição. Ela tem um intervalo de uma. Depois trocam 2. E aí vem 2. Humberto Figueiró, Beto Figueiró, advogado. Professor universitário, e na outra entrevista, quando ele era só que para federal, sim, né, mudou o quadro. O Beto dizia aqui para nós que ele nasceu, ele é campograndense da Argema, é isso, Beto? O lançamento da minha candidatura ao Senado vai ser feita no lugar que eu nasci. Na rua 14 de julho, esquina Antônio Maria Coelho. Mais gema que isso não tem jeito. Meu avô criou cabra ali, o Dibio Jorge Abussado criou cabra daquele pedaço de chão. Sabe? Família antiga daqui já, né? Pois é. E o Beto também tem um tio que foi já senador. Sim, opa, né? Rubem Figueiró, uma legenda, uma lenda, né? Exatamente, uma pessoa muito respeitada aqui no nosso estado. Olha, eu iniciei agora uma caminhada pela região norte. Fizemos Rio Verde, São Gabriel, Alcinópolis, Paraíso das Águas, Figueirão, Paraíso das Águas, Figueirão e Chapadão do Sul. Foi uma viagem, olha, incrível, gratificante, e aí eu pude perceber o valor que o nome do Rubem Figueiró tem nesse estado. Uma coisa incrível, assim, não foi uma dezena de pessoas, não. Centenas, sabe? Olha, o que você é? Primeira pergunta. O que é do Rubem Figueiró? Então isso aí, olha, além de dar um orgulho danado desse bom político que o Estado tem. Traz uma responsabilidade muito grande também, né? Exatamente. A responsabilidade é maior ainda, né? Porque eu sei da conduta dele de retidão, de dignidade, de firmeza. Então isso nos obriga a dar o mesmo segmento na trajetória política, né? A responsabilidade é muito grande. Agora, Beto, o Podemos, na Nacional, vem com Álvaro Dias para a presidência, é isso? Olha, um bom candidato, né? Um bom nome. Na minha avaliação, existem outros candidatos bons da direita. Sim. Candidatos que estão na moda, enfim, eu não entro na seara de quem faz essas opções. Acho que tem outros bons candidatos. Mas ele é um direita ponderado, né? Não, ele é uma pessoa inspiradora. Por quê? Porque Álvaro Dias, ele tem, além de ser um homem coerente, íntegro, sério, digno, não tem nada, olha,
nessa chuva de escândalos que a gente assistiu aí no cenário nacional. De lava e de jato. De lava, de jato, enfim. Não teve nada que maculasse a postura do Álvaro Dias. E ele, assim, já é experimentado, porque eu acho que agora o Brasil não pode errar. Agora é o momento que nós não temos mais esse direito de uma opção equivocada. O Brasil ele precisa urgentemente de um timão experimentado. E Álvaro Dias tem isso. Álvaro Dias foi experimentado pela população do Paraná e saiu de lá com uma aprovação de 93%. Isso não é pouca coisa, 93%. E quando ele encerrou o governo dele, ele abriu mão de uma aposentadoria que na época era constitucional, ou seja, ele teria direitos garantidos até hoje, que se fosse somado os vencimentos, já dariam mais de 10 milhões de reais. Eu fiz a conta. Então, isso o credencia, dá moral para ele combater o privilégio. Tanto que a lei que encerra com o fórum privilegiado é de autoria do Álvaro Dias. Então, assim, a gente tem uma inspiração num homem público digno, até é bom que se diga. Essas pessoas mostram que não é todo político que é salafrário, não é todo político que é ladrão. Existe muita gente digna e a prova disso é a figura do Rubem Figueiró, que eu posso dizer com muita tranquilidade, que dá orgulho termos ele como um político na família, do Álvaro Dias, do próprio Dr. Odilon de Oliveira, que é o meu candidato ao governo do Estado. Então, assim, isso mostra, né, um farol a iluminar, dizendo, olha, dá sim para ter dignidade, não dá para se condenar todo mundo, sim, né? Existe sempre exceções à regra, né? Sim. Agora, perdão te interromper, mas é esse o grande problema. A regra tinha que ser a conduta ilibada, a conduta digna. Teoricamente. Não a exceção. E o que nós estamos vendo hoje na representação do nosso Estado, da nossa população, lamentavelmente é o contrário, né? Quem é correto chama atenção, né? Quando deveria ser É uma inversão de valores que a gente fica meio perdido, né, Beto? Agora, me fala uma coisa. Você vem, o Podemos está com o PDT, que é do Dr. Odilon, né? Como candidato a governo. E são dois palanques, né, nacionais. E com essa troca de última hora que teve, que saiu o Pedro Chaves, né? Que o senador Pedro Chaves saiu, entrou o Gilmar? Eu não sei ainda quem vai ser a opção não está definido? do PRB. Não, eu não sei, não posso responder isso. Ah, tá. Então não foi definido ainda. Sim, essa eleição aí, eu costumo dizer que é uma caixinha de Kinder Ovo. Cada dia é uma surpresa, né? Até o dia da eleição vai saber quem que é candidato, né? Eu venho... eu entrei no cenário anteriormente carregando o nome do Chico Maia, que é um grande brasileiro, um patriota, que estava cotado para o Senado. É um homem assim também que dá inspiração na gente, serve como um espelho, guerreiro, né? O Maia é muito guerreiro. Representante da minha atividade também, que é o agronegócio. Então, assim, uma pessoa muito digna e que de última hora saiu por motivos pessoais, né? Não cabe aqui a gente entrar no mérito, mas que eu entrei no vácuo dele por uma questão de sentimento partidário. A gente tem um comandante lá, o Cláudio Sertão, que é um cara muito bacana, digno, e que me pediu, e eu achei que não podia fugir essa luta para enfrentar o Senado Federal. Sabe? Você está num grupo, né? Exatamente. Agora, Beto, você como advogado, também do segmento do agronegócio, professor, o que você acha que você mais vai poder contribuir? Por que que você entrou, além de, lógico, esse pedido do partidário, mas o Beto decidiu, não, sim, eu vou. Não, eu vou por quê, Beto? Eu vou te dizer. Hoje a gente está sendo liderado por políticos profissionais. Gente que entra na política para fazer a vida. Então o cara, ele é médico, mas não medica, ele é advogado, mas não advoga, ele é político.
isso às vezes vem de berço, lamentavelmente. Está se tornando uma faculdade sem diploma, né? Pois é, não, virou um feudo familiar, né? A política vira um feudo familiar, e aí todo mundo quer enquadrar todo mundo para que o cidadão de bem, o contribuinte, pague a conta. Então, eu me motivei à política por inconformismo, revolta, sabe? Chega de pagar conta, chega As pessoas falam, você é polêmico, você... Tem vários vídeos seus que bombaram, né? Sim. Com críticas que você fez. Crítica honesta, sabe? Exatamente. Respeitosa. Eu sempre imagino que eu esteja falando de pais de família, então eu nunca baixei o tom, o nível da... Não, crítica com relação ao sistema. Sim, mas assim, as pessoas que estão no comando da nossa cidade, do nosso estado, eu acho que elas cometeram um equívoco fundamental, que é a confusão daquilo que é público com aquilo que é privado. E aí as pessoas falam, mas por que você é polêmico? Olha, estão metendo a mão no meu bolso. Assim, é no dinheiro que eu sou para ganhar, para deixar para minha família. E hoje a gente, para pagar imposto, IPTU, às vezes tem que vender um imóvel todo ano para saciar a sanha arrecadatória do município. O governo do estado também, assim, é uma alíquota pesadíssima em cima do contribuinte, que inviabiliza o Estado, inviabiliza a viver aqui. Hoje, quem tem um pouco de juízo e não tem a raiz fincada no Brasil, pega a família e vai para Miami viver que nem rei, trabalha dignamente. Tem muitos indo embora. Vai para Portugal, para Algarve, vai para Espanha. Assim, Tem um monte de lugar que você vive bem demais. Por quê? O Estado não te atrapalha, o Estado não te toma, não te arranca, sabe? Então, assim, eu me cansei de ver a prefeitura me tomar o dinheiro suado para gastar mal, gastar com a empresa de lixo, entendeu? Que tem um contrato mal cheiroso, rançoso, celebrado com antigo prefeito que é irmão do atual, com o cunhado dele na cozinha, sabe? Isso indigna a gente. Então, eu falei, não, eu tenho que dar um basta. Alguém já disse que o que preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. Silêncio dos bons. Então, eu não vou me calar, não. Eu estou indo nessa jornada, estou tendo oportunidade de expor minhas ideias, oportunidade de olhar para meus irmãos sul-mato-grossenses e falar, isso está errado, tem homem com dignidade suficiente para gritar, para dizer que basta, e eu me incluo nisso aí. E que não precisa se vender, né? Não é nem questão acho que de precisão, eu acho que é questão de princípio. Olha que eu fui, nessa eleição aqui, eu estou aprendendo o lado sombrio da política, que eu desconhecia. Eu já cheguei a levar canelada, cotovelada e empurrão, viu? Queriam que eu não saísse ao Senado. A pressão foi muito grande. É assim, o discurso não. Eu sou milionário, você não é, né? Eu sou grandão, você não é. Eu sou poderoso, sou perigoso, você não é. Eu quero dizer que eu sou corajoso, porque eu acho que o enfrentamento é para salvar a pátria para as minhas filhas, para os meus filhos. E acho que é a hora de todo cidadão digno de Mato Grosso do Sul dizer basta, sabe? Acho que tem gente aí, tem possibilidades. Eu estou aliado ao Dr. Odilon. Esse homem abdicou da liberdade de vida dele, da liberdade da a hora que era para ele ter sossego, ele foi caçar confusão. Mas porque é um bravo, né? E assim, ele a vida inteira combateu os barões do narcotráfico, né? E acho que agora é momento do sul-mato-grossense permitir que ele combata os barões da corrupção. Chegou o momento, chegou a hora de nós darmos um grito de basta e construirmos, né? Sem perseguição, sem caixa bruxa. Eu acho que problema criminal é para a Polícia Federal, é para o GAECO, são para essas pessoas, não é para a gente ficar apontando o dedo nem acusando ninguém. Temos que respeitar as pessoas que são pais de família, né? Mas eu não vou permitir, calado, que entrem todo instante no meu bolso e o que é pior, eles entram no bolso de quem mais precisa. O sistema tributário nacional, estadual, ele é uma pirâmide invertida, é uma distribuição de renda ao inverso, tira do pobre para dar para o rico paga muito pouco imposto aqui.
Enfim, mas respondendo a sua questão, o que me motivou foi esse cenário trágico que os políticos profissionais estão fazendo. E eu, timidamente, lancei um movimento que criou força, que é a tag Devolva o Nosso Estado. Então eu quero que devolva o nosso Estado para que a gente tenha uma figuração política, uma representação política de alto nível, sabe? A responsabilidade que o cargo pede e tranquila, transparente, sem excessos, sabe? Esse inconformismo seu, Beto, é o que te trouxe, pelo que eu entendi, para essa disputa, para enfrentar toda essa batalha, e que também deveria estar presente em mais pessoas aqui no Estado, não é? E no eleitor também, viu, Alcido? O eleitor tem que ter esse senso. Porque eu sempre digo, Beto, que se os caras estão lá e estão aprontando, tá? Porque tem alguém que coloca eles lá, né? Eu uma vez ouvi uma Aí você fica assim, o corrupto existe porque tem quem o corrompa. E o que o corrompe é o mesmo que fica reclamando, né? Porque recebeu para ir fazer uma coisa que teria que ser o exercício da cidadania, né? Exatamente. Então, uma feita eu vi uma campanha publicitária que fazia assim, há um iate caríssimo, vendendo por R$200. Aí uma moto, dessas melhores motos que tem, R$5. Uma mansão vendendo por R$12. Aí fazia uma analogia à prostituição infantil. Ou seja, a mulher, a garota vendia o seu futuro, tocante, viu? Emocionante a propaganda. A menina vendia o seu futuro por, às vezes, R$10, R$15. Então dando uma conotação que se entrega muito por muito pouco, né? E acho que a figura da venda do voto, e que a venda do voto nunca foi tão presente como vai ser nessa eleição. É por isso que os candidatos milionários se indignam com a minha brava permanência na candidatura. Abdicar as ofertas, abdicar a pressão, não é... Olha, Beto, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu vou dizer para você. E eu acho que eles vão ter surpresa com essa compra de votos nessa campanha. Mas olha só, quando você chega num comitê político, isso eu estou falando da minha experiência, tá, de agora. É assim, quantos você tem para gastar? Eu falo, como assim gastar, né? É o cardápio. Deputado estadual, 1 milhão, deputado federal, 3 milhões, senador, 5 milhões e bolinha, né? Assim, Mas por que tem que gastar? Não, porque tem que comprar pagar licitamente, inclusive, porque se dá recibo, é uma coisa surreal. Mas é assim, se o eleitor não sabe, eu não sabia dos meandros. Hoje eu sei. E posso dizer para você, meu irmão de Mato Grosso do Sul, funciona assim. Em regra, a maioria das campanhas funciona assim. Contrata-se uma liderança, né? Sim. A liderança que vai contratar mais 10 e vai pagar por quinzena. É esse o modelo ortodoxo da nossa política, vocês podem perceber na conversa com as pessoas. Na verdade, é figurativa a questão do cabo eleitoral. Não, mas está recibo. É compra de voto documentada. Documentado, quer dizer... Porque, peraí, vamos dizer, eu sou eleitora do Beto. Agora o Beto tem que vir me pagar para eu votar nele, porque eu vou pedir voto para ele? Não, se eu vou pedir voto para ele... É porque eu confio nele. E se eu vou pedir esse voto para parente, para amigos, porque muitas vezes os caras que são pagos nem pedir voto pede. Não, ele compra. Porque ele multiplica com isso. Recibo. Ele dá recibo, é uma coisa surreal. O cidadão esclarecido tem que ter essa visão, tem que ter essa percepção e denunciar. Porque a gente não faz o novo fazendo o mesmo. Para você mudar o cenário, você tem que mudar a postura. E as pessoas, e também não quero aqui, antes eu tinha uma revolta maior. Eu dizia que não era um eleitor, era um coautor, tão ou mais bandido que o político. Mas eu refleti. Às vezes essa pessoa que está pegando lá 200, 300 por quinzena, Alcinda, não taca o bife na mesa, sabe?
Mas pega o 200 e o 300 do trouxa e vota para quem merece, não é? Essa eleição do chifre, né? Estão dizendo que essa será a eleição do chifre. O que vai ter de político corno. Mas enfim, não é essa a minha ideia. Mas, a ideia é de esclarecimento. Eu acho que a gente tem obrigação, quem tem um pouco mais de esclarecimento, tem a obrigação de instruir quem tem menos, entendeu? Discutir isso, falar, ó, essa prática está nos conduzindo a uma realidade inviável. É muito triste a gente ver isso acontecer. O que eu posso dizer é que na minha campanha isso não vai ocorrer. Na minha campanha não vai ter isso, é uma campanha simples, é uma campanha do susto, porque eu 10 dias não sabia que seria candidato, né? E tive a coragem. Aliás, teve muita gente dormindo de um jeito e acordando do outro, né? As mulheres que não entendem, né? Hoje quem que é? O deputado? Ah, beleza. Já passou um monte. Mas enfim. O Beto é casado com? Carolina. Eu tive uma sorte danada de achar a Carol, é um anjo na minha vida, um mulherão, parteira. Ela é nutricionista de formação, mas ela já foi para a Índia, fez cursos de medicina oriental. Então, assim, é uma figura, Carol, até aproveitando aqui para te deixar um beijo, meu amor, porque sem você, nenhuma dessas minhas empreitadas corajosas seriam possíveis, viu? Então, aproveito aqui para te deixar um beijo e minha gratidão eterna, me deu minhas filhas. Quantos filhos o Beto tem? 3 meninas, uma antes do casamento, a Ana Flávia, que está na Irlanda agora estudando, tem a Vitória, e a Manuela, que está com 2 aninhos. Que a rapinha do Tancho. Que me chama de chuchu, né? É a minha alegria. Netos ainda não? Não sei. A religião do Beto? Não, que eu saiba. Minha religião é católica de formação. Eu sou católico daqueles ortodoxos, né? Minha religião de família maronita, que é o ramo da católica. E sou, inclusive, crismado. Mas recentemente eu tive uma conversão, mas eu não gosto nem de entrar nesse mérito, porque pode dar conotação de um apelo eleitoreiro, né? Mas a formação é cristã e acredito muito em Deus. Acho que a gente tem que estar com temência, tem que estar com os olhos voltados. A minha candidatura ao Senado não se justificaria sem uma intercessão. Porque assim, é engraçado. Sem Deus não dá, né? É engraçado o seguinte, quando você fala na roda íntima dos amigos, vai falar do Senado, o Senado é um cargo digno demais, né? Eu vou me dedicar muito, mas não sei, eu me julgo moralmente preparado, mas é um cargo digno, tenho estudado muito para as questões nacionais que serão discutidas, né? As reformas, o Brasil vai travar, o presidente futuro vai entrar num momento de trancamento institucional. Por isso o Álvaro Dias quer refundar a República. Mas o momento preciso que essa pessoa que venha esteja assim. Se a gente já acha uma missão muito grande, né? Disputar para vereador, para deputado estadual, para cargos abaixo, né? Dentro do legislativo. Agora imagina um cidadão que está pegando o governo dessa nação. Pois é. Né? E a responsabilidade nossa enquanto eleitores é absurda. Porque é os caras que vão lá gerir a nossa vida, né, Beto? E que, assim, pensa o conhecimento, o preparo, né? Depois de ter experimentos, eu acho que não é mais momento que a política tenha experimentos. Vou votar revolta, vou votar no fulano. Vai meter o revólver na cintura e resolver nós já o problema fizemos isso e já vimos que não deu certo. Né? Dá para pulsar então, o tema aí. Essa aposta frenética na rejeição, na questão de revolta, não adianta. Nós temos que ter consciência, né, Beto? Ir lá e saber quem que é o Beto, de onde que ele é, o que que ele faz. Qual que é a vida dele, como que é? Bota lá no Google, porque esse tal de Google, cara, para entregar os outros é uma beleza. Bota o nome da criatura lá que você vai achar tudo sobre o candidato que está pedindo seu voto. Engraçado, eu estava te dizendo, quando você fala que vai se candidatar ao Senado, às vezes é motivo de surpresa. Ele fala, Senado, né? E engraçado, você é o Senado, você que é pai de família, um homem comum, pagador de imposto, isso é obrigação, não é vantagem, mas é pagador de imposto, você que tem uma vida normal, como a maioria das pessoas aqui que enfrenta dificuldades, que luta.
causa espécie. As pessoas, para o Senado, né? Ao mesmo tempo que não causa espécie, seus concorrentes estarem com os bens bloqueados, seus concorrentes estarem condenados, tendo que a política, ultimamente, principalmente aqui no Estado, ela deixou de ser uma estratégia política para ser estratégia de defesa criminal. Eu sou advogado e sei o que eu estou falando. Então, não, o governador está lá com... não vai sair se for candidato. Então põe um outro candidato tampão para liberar o HC. Quer dizer, é surreal, mas é verdade. A gente está vivendo um momento de estratégia. Não, tem que eleger senão perde o foro. Olha a loucura. Então, eu estou aqui humildemente me colocando à disposição. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o retrato da minha vida criminal, né? Eu tirei a certidão de nada consta. Até porque é lei, né? É obrigado a ter a certidão. Mas tem gente que consegue, tá indiciado. Você como advogado agora me responda, como que a pessoa consegue não ter a certidão, porque tem que estar... Sim, não, né? É porque a lei da ficha limpa, inclusive hoje estava o doutor Luciano de Santos tem que aqui, estar condenado de segunda instância. Tem que estar condenado de segunda instância. Mas peraí, antes da justiça julgar, o eleitor tem esse poder. Então, assim, os meus concorrentes ao Senado são raros os que têm ficha limpa. Assim, ficha limpa de não ter sequer inquérito policial contra si. Eu acho o seguinte, eu estou aqui pedindo para a população me dar confiança para ocupar um cargo. Quando a gente vai pedir um emprego, a primeira coisa que a gente faz é buscar antecedentes criminais. Eu tenho o meu, os outros não têm não. Então, para não estar condenado de segunda instância, mas está tudo enrolado com processos sérios, não é processo de roubo de galinha não, é processos graves. Então, o grande problema é que os esclarecidos não assumem a responsabilidade da gestão. A pessoa esbraveja, corneteia, faz escândalo, mas num momento crucial que nem a gente está tendo, não conversa com uma pessoa mais humilde, menos esclarecida e procura dar uma luz para ela, sabe? Então as pessoas vão num voto de manada sem reflexão e num momento grave. Isso é um perigo, né? Pois é, mas eu só para concluir a pergunta que você tinha me feito e eu ter a oportunidade de dizer para o eleitor, sou cristão, pai de família, pagador de imposto, professor universitário, advogado, empresário, produtor rural. Quero defender o agronegócio porque acho que isso é uma atividade injustiçada que carrega o Brasil nas costas. Eu sei o que é isso, faço parte do movimento de produtores. Nós precisamos de ter respeito. Hoje os comunistas querem colocar um item, porque eles têm esse engodo da função social da propriedade, que isso é um absurdo. A propriedade tem que ser absoluta, é bíblico. O homem bom e justo deixa a riqueza para os seus descendentes. Então, a propriedade foi comprada, se não for usada para especulação, ela tem que ser soberana e plena, né? Não pode ter pegadinha. E agora tem um movimento aí que não pode permitir o arrendamento da propriedade. Diz que quando está arrendado tem que ser objeto de reforma agrária. E aqui fica um alerta aos produtores. O produtor rural tem que se unir, é momento de ter uma clareza de intenções no voto, porque se nós deixarmos a propriedade vai ser prejudicada e nós vamos venezualizar o Brasil. Então eu tenho a defesa do agronegócio, a livre iniciativa, liberdade absoluta, o Estado tem que ter uma função específica e mínima e, sobretudo, desoneração. Mas a briga na carga tributária. É absurda, isso é indignante o que se paga de imposto aqui. Mas uma bandeira que eu tenho, Alcinda, é o seguinte, poucas pessoas se atentam que o problema do Brasil da corrupção é gravíssimo, mas não é o maior. Era isso que eu queria te dizer antes da entrevista. O problema do Brasil, a corrupção representa 5,6%. Nós temos uma pizza onde 50% da pizza vai para o pagamento de juros. 30% da pizza é para o pagamento estou falando a grosso modo, 30% da pizza vai para o pagamento da previdência, 12% dos ativos. Então sobra muito pouquinho para o resto todo.
Educação, saúde, infraestrutura, segurança, soberania. E qual que é o grande problema? É que a fatia maior é dos juros. O grande problema, no meu entendimento do Brasil, é o sistema financeiro. O sistema financeiro doou nas campanhas, os grandes doadores da última campanha, que deu o escândalo da JBS, foram que as empreiteiras doaram. JBS doou, depois o ROI é só de empreiteira e de grandes bancos, BTG Pactual, Itaú e Bradesco. Quer dizer, os políticos se serviram do dinheiro do banco. De toda a estrutura, né? E a imprensa nacional, o que ela faz? Ela desvia o foco do real problema nacional, que é o sistema financeiro, com os escândalos de corrupção. Então não tem ninguém atento à escravização da sociedade brasileira com o sistema financeiro. E eu posso falar isso porque eu, durante muitos anos, trabalhei em São Paulo no sistema financeiro com o meu finado amigo Gilmar. Então, eu tenho essa visão. O grande problema é que nós pagamos o delta dos bancos, o spread bancário, é 8 vezes superior a qualquer país civilizado. Isso aí é escravizante. O que o Brasil, toda a nação, paga de juro de uma dívida, não estou pregando moratória não, acho que dívida tem que ser honrada, mas eu estou dizendo que essa conta tem que ser auditada, estancada. Nenhuma família aguenta a agiotagem. Ela vem à bancarrota. Ela fica inviável, né? Então ela tem que ter um enfrentamento, uma identificação do que já se pagou e um estancamento. Porque nenhum país no mundo sobrevive pagando 50% de toda a arrecadação para banco. Então, assim, a minha bandeira, com a permissão de Deus, indo ao Senado e com a ajuda do irmão eleitor, é mercado financeiro. O mercado financeiro tem que ser encarado como um inimigo nacional. Os bancos têm lucros bilionários. A Caixa Econômica, que deveria ser um banco de beneficência, né, da Caixa? Não diria beneficência, mas de instrumento de fomento, né? Banco Nacional, Banco da União tem que ter esse papel de fomentar a economia. Hoje em dia até os bancos de cooperativa... Não, a cooperativa, eu até acredito que elas têm sido um alento, têm salvado de certa forma, porque elas não te cobram tanto, mas ainda assim praticam juros caros. Enfim, essa é a minha proposta, esse é o retrato aí que você me permitiu fazer. Eu te agradeço demais essa oportunidade que você está me dando. E Beto Figueiró, número? 190. Pelo Podemos. Podemos. Para Senado Federal, junto com Álvaro Dias, a presidente, e doutora Odilon de Oliveira para o governo do estado do Mato Grosso do Sul, com certeza. Boa sorte para você, meu amigo. Muito obrigado, querida. Muito obrigado.